Então, vamos lá, tá? Só relembrando, nós temos dipirona, paracetamol, ibuprofeno e ácido acetil salicílico como medicamentos para dor de cabeça, para cefaleias, de venda livre na farmácia. Isolados, né, eles são eficazes ou associados, né? E os três principais componentes que associamos para dor de cabeça a esses quatro que eu falei anteriormente é o isometepteno, que é um vasoconstrictor, né, do sistema nervoso central, a orfenadrina, que é um relaxante muscular, e a cafeína, que é um potencializador dos efeitos desses outros medicamentos que a gente falou, desses outros princípios ativos que a gente falou. Daí, agora em diante, nós vamos tratar de alguns medicamentos, de alguns princípios ativos que são usados especificamente para enxaqueca, tá? E vocês vão ver também que tem muita gente que não tem enxaqueca e acaba tomando esses medicamentos, porque, claro, para cefaleias normais, né, se para uma enxaqueca ele já faz efeito, para uma cefaleia normal, para uma dor de cabeça normal, ele vai acabar fazendo efeito também. Só que é interessante desencorajarmos o uso para outras cefaleias que não sejam enxaqueca. Porque se a pessoa necessitar de um tratamento para enxaqueca, com esses medicamentos, ela já vai estar fazendo uso dos mesmos, né? E o medicamento já pode não ter o efeito satisfatório. Bem como também o uso abusivo desses medicamentos pode causar dois principais desfechos, né? Um deles é a dependência desses medicamentos, né? O uso constante, e a outra coisa é aquela enxaqueca que acontece, aquela enxaqueca não, aquela cefaleia que acontece decorrente ao uso abusivo desses medicamentos. Então ela ou para de fazer efeito, ou a cefaleia ela se torna agora sendo causada pelo uso excessivo desses medicamentos. Isso vale tanto para os medicamentos para enxaqueca quanto os demais que a gente já abordou para o tratamento das cefaleias. Tá? Então aqui, ó, nós podemos ter o primeiro grupo nessa tabela, vocês vê os alcaloides do ergot, tá? Eles no Brasil gradativamente está diminuindo o uso desses medicamentos, seguindo uma tendência em outros países, tá? Então, nós vamos ter a ergotamina e a dihidroergotamina. Tá? A dihidroergotamina é o princípio ativo que nós temos na maioria das fórmulas ainda existentes. Exemplos de medicamentos que usam dihidroergotamina, que tem dihidroergotamina para o tratamento de enxaqueca, o enxaque, o cefalio e o cefalib. Tá? Então, eles são a base dessa substância. Depois, nós temos um grupo que é mais seguro, né, menos efeitos colaterais, que são as triptanas. E aqui no Brasil, os dois principais que nós temos, a sumatriptana e o naratriptana. Tem também a risatriptana, só que é menos usado. Geralmente, o preço deles é mais proibitivo. Tá? Depois aqui nós citamos novamente alguns anti-inflamatórios na terceira linha, tá? Acrescentando o naproxeno e o ácido tolfenâmico. Mas aqui qualquer anti-inflamatório ele pode ser usado daí para tratamento de cefaleia. Tá? A gente só dá preferência para esses quatro que a gente citou nos slides anteriores, porque eles são mais seguros, né? E pode ser indicado sem a prescrição médica. Depois, nós vamos ter um grupo aqui que a gente vai falar melhor deles lá no final da aula para dor, que são os opioides, tá? Destacando a codeína associada ao paracetamol. Tá? O nome comercial, um dos principais, é o Paco, ou o segundo também, né, o Codex. No caso da enxaqueca, pode-se usar, como ela tem aquele quadro de náuseas e vômitos, né, associados lá à aura da enxaqueca, naquela fase prodrômica, algum antiemético também é bem-vindo em algumas crises, né? E nesse caso aqui, a metoclopramida, tá? Associada ou isolada. O nome comercial mais conhecido da metoclopramida é o Plasil, tá? E a cafeína como adjuvante. Então, rapidinho aqui, né, a dihidroergotamina, tá? Então, eles são agonistas serotoninérgicos,
Só um minuto aqui que tem alguém pedindo para entrar. Serotonérgicos ou serotoninérgicos, né? E também outros, eles atuam também de forma pouco elucidada, né, em outros receptores de adrenais. Essas substâncias são vasoconstrictoras. Então, lá na crise de enxaqueca, aquela dor pulsátil, né, decorrente da pulsação sanguínea, geralmente associada a ela. Então, quando nós ingerimos um medicamento que tem a ação vasoconstrictora, aquelas artérias lá do crânio, elas vão diminuir o seu calibre e, consequentemente, né, a pressão, aquele latejar, vai diminuir bastante. Tá? Então, os alcaloides do ergot, né, a dihidroergotamina e os triptanos, eles agem principalmente nessa forma aí, é o principal mecanismo de ação deles para aliviar e eliminar uma crise de enxaqueca. O problema dessas, tanto da dihidroergotamina e, em menor grau, para os triptanos ou triptanas, é que esses medicamentos, quando eles provocam a vasoconstricção, eles podem, imagina, né, o vaso sanguíneo está lá com o diâmetro normal deles, né, latejando, pulsando, né, a gente sente o pulso não só nas artérias do braço, da perna, mas também no sistema nervoso central a gente vai ter essa pulsação. Então, quando nós tomamos um agente vasoconstrictor, o que acontece? O diâmetro do vaso diminui e ele pressiona o líquido que está dentro, ou seja, o sangue. Então, quando acontece essa vasoconstricção, podemos, em pessoas que têm histórico de hipertensão, né, arterial sistêmica, essa vasoconstricção pode descontrolar daí essa hipertensão, ou seja, a pressão sanguínea da pessoa pode elevar. Então, vocês têm lá, chega uma pessoa que é hipertensa, né, a própria hipertensão, se tiver muito elevada, ela pode dar dor de cabeça, mas ela acaba comprando por conta própria um medicamento, pede lá o enxaque, né, para quem não conhece, o enxaque é um medicamento bem comum na farmácia, o Cefalium e o Cefalib também, né, eles têm faixa vermelha, ou seja, devem ser vendidos apenas com a prescrição médica, com receita médica. E na nossa realidade nacional aqui, isso não acontece. Né? Então, a pessoa se automedica com esses medicamentos que, no caso de um hipertenso, tem esse potencial de descontrolar, de elevar a pressão arterial dele. Né? Então, ele leva 3, 4 meses para ter o controle adequado da hipertensão e tem uma dor de cabeça por sei lá qual causa, né, mas ele acaba comprando medicamento, ou alguém oferece para ele, que é muito comum também, um enxaque da vida, o que acontece? Ele pode ter um aumento da pressão sanguínea, né, ele pode ter uma crise hipertensiva decorrente do uso inadequado desse medicamento. Tá? Então, aqui a gente fala, né, isso, das contraindicações, a hipertensão arterial não controlada, a doença arterial coronariana, história de infarto agudo do miocárdio, isquemia silenciosa, angina, doença cerebrovascular, doença vascular periférica, sepse, insuficiência hepática ou renal, gestação e lactação. Doença vascular periférica, né? Então, alguma região do corpo tem um comprometimento na circulação sanguínea. É difícil o sangue chegar lá por vários motivos. Uma trombose, por exemplo. Uma trombose não, varizes, né? Que já tem um comprometimento da irrigação ali. Tomando esse medicamento também, a gente pode agravar um pouco essa situação. Tá? Isquemia silenciosa, angina. Angina, gente, é uma dor forte que dá no coração. Tá? Então, lá naquele mecanismo do infarto agudo do miocárdio, na fisiopatologia, né, na patogênese do mesmo, nós temos a deposição de colesterol numa artéria coronária, na artéria coronária, que leva o sangue para o próprio coração. Né? Antes de ter uma obstrução completa, que daí vai caracterizar o infarto agudo do miocárdio, nós temos diferentes graus de diminuição na irrigação, né? Usando um termo vulgar, entupimento da veia. Né? Ela não entope de repente, ela vai fazendo isso
lentamente. E o fluxo sanguíneo vai diminuindo ali para o miocárdio, que é um músculo que não pode faltar oxigênio para ele, porque ele não pode parar. Então, tem um estágio que a isquemia, né, que a irrigação sanguínea ali é tão comprometida, que o músculo ele tem irrigação deficiente, sanguínea, né, e a tensão de oxigênio para ele cai bastante decorrente dessa dificuldade, né, no sangue chegar ali de forma adequada. Então ele começa a ter dores, né? Imagina como se fosse uma dor de cãibra, né, no coração, na região do pericárdio ali. Então essa dor é muito forte, tá? E ela é chamada de angina. Então, pessoas que já tiveram infarto ou pessoas que têm comprometimento e grande probabilidade de desenvolver infarto pericárdio, infarto agudo do miocárdio, então a angina antecede essa situação. E se tomar uma dihidroergotamina, vai diminuir mais o aporte sanguíneo ali para o coração, né? Então pode agravar mais isso daí ainda. Doença cerebrovascular também, né? Isquêmica, que tem uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, se ele tomar esse medicamento pode piorar. A sepse, tá? Sepse, gente, é uma infecção generalizada, geralmente bacteriana, né? Então, quando nós temos um foco inflamatório, um foco infeccioso, melhor dizendo, para aquela região ali, vamos supor um abscesso, um furúnculo na pele, que forme pus, que gere bastante pus. O pus é uma coleção enorme de leucócitos, em especial de neutrófilos, de polimorfos nucleares. E esses leucócitos são atraídos para aquela região justamente porque está tendo uma infecção. Então, o furúnculo é bem localizado. Mas se a gente comparar o pH e a quantidade de oxigênio que tem num furúnculo em relação a outros tecidos, né, nesse lugar que está tendo infecção bacteriana, o pH costuma ser um pouco mais baixo, né, mais ácido, pela intensa atividade metabólica dessas células de defesa que estão no local, e também o consumo de oxigênio é elevado, então a pressão de oxigênio, a pressão parcial, né, a quantidade de oxigênio que está lá, é bem mais baixa. Isso daí faz com que aquele ambiente comece a usar muito glicose na forma anaeróbica, né, e produzir ácido lático que cai o pH naquele local. Agora, imagina uma sepse, que é uma infecção generalizada. Né? Então, nós vamos ter uma tensão, uma pressão parcial de oxigênio, no geral, bem mais baixa. E se os tecidos estão ávidos, estão loucos por oxigênio, porque está sendo consumido em decorrência dessa sepse. Se eu tomo uma substância vasoconstrictora, que vai afetar a irrigação dos tecidos de forma generalizada, a quantidade de oxigênio que chega de sangue é bem mais baixa também. Né? Isso daí pode agravar ainda mais o quadro. Então, a dihidroergotamina é contraindicada justamente nisso. Insuficiência hepática e renal é porque a dihidroergotamina, a via de eliminação e metabolização dela vai passar pelo fígado e pelos rins. Então, se a pessoa tem algum desses dois tipos de insuficiência, esse princípio ativo, essa substância na posologia normal, ela vai acumular no corpo e precipitar ainda mais o aparecimento dos efeitos colaterais do mesmo, tá? E gravidez e lactação, porque não é seguro empregar esse medicamento, os medicamentos que tenham dihidroergotamina nessa situação. Tá, aqui já diz, né, que é bom evitar o uso dos triptanos, que nós vamos ver a seguir, né, junto com a dihidroergotamina, porque nós vamos ter a somatória, né, dos efeitos dos mesmos, e quando a pessoa toma, né, o cefálium, o enxaque ou cefalib, é interessante a gente perguntar para ele, né, e orientar que quando tiver formigamento nas extremidades, né, é interessante não, é extremamente necessário interromper o uso do mesmo, porque esse formigamento nas extremidades, né, principalmente nas mãos, né, nos membros inferiores, na extremidade dos membros inferiores e nos pés, esse formigamento é falta de oxigênio. Daí os nervos não conseguem fazer a transmissão nervosa adequada, né, e se traduz na forma dessa sensação de formigamento. Então, se isso acontecer, é interessante parar.
Quando a gente deita, né, em cima do braço, ou fica muito tempo com a perna numa posição só, a gente costuma falar que a perna ou o braço dorme. E quando a gente movimenta, né, sai da posição, o fluxo sanguíneo é interrompido quando está comprimido, e quando a gente restabelece o fluxo sanguíneo por mudar a posição, os nervos começam a dar essa sensação de formigamento, né? Depois de alguns minutos, isso daí passa, porque o oxigênio está chegando agora de forma adequada lá naquela região. Então, as pessoas que tenham esse sinal associado ao uso de hidroergotamina, tem que parar no uso, porque é sinal que está tendo efeitos colaterais do mesmo. Tá? E aqui está falando também, né, que vai ter abstinência, pode dar abstinência e cefaleia de rebote. E depois passamos para o próximo grupo, que são os triptanos. Tá? Então, de novo, são agonistas dos receptores de serotonina, né, semelhante à de hidroergotamina, e, adicionalmente, eles também tornam o sistema nervoso central mais tolerante à dor. Né? Então, eles têm esse efeito analgésico também. Os efeitos adversos são muito semelhantes, né, e as contraindicações também a de hidroergotamina. Tá? E nesse caso aqui também, há alguns medicamentos, né, que são a base de inibidores da monaminoxidase, né, que são alguns medicamentos de ação psicotrópica, junto com os triptanos, a gente pode ter um aumento dos níveis de serotonina daí, né, dos efeitos serotoninérgicos do mesmo. Então, é bom evitar esse tipo de associação. Depois, síndrome cardíaca, vascular periférica, hipertensão não controlada, tá? Então, aí a gente resume, né, os medicamentos que podem ser empregados para enxaqueca. No final dessa apresentação, nós temos os algoritmos. Tá? Esses algoritmos, eu retirei ele de uns fascículos que tem do CRF de São Paulo sobre a prescrição farmacêutica, sobre a farmácia como estabelecimento de saúde. Então, eles são úteis para orientar, né, qual a conduta que a gente vai ter quando chega um paciente lá na farmácia com cefaleia. É óbvio que no começo, galera, a gente não vai fazer isso de forma rápida, né, mas como cefaleia acontece de forma muito frequente, nós vamos estabelecendo essa rotina baseada nesses algoritmos, tá? Então, a interpretação do algoritmo é simples, é sim ou não, né? E à medida que as perguntas vão sendo respondidas sim ou não, cada uma das respostas indica, né, encaminha a gente para uma conduta, né, o que a gente tem que fazer. E vocês podem ver que a maior parte dos casos aí na coluna, na terminação do fluxograma aí nas setas à direita, é encaminhar ao médico. Então, são aquelas situações que a gente é bom na farmácia nem botar a mão, né? É orientar a pessoa a procurar o médico. Né? Então, o primeiro caso é se é grávida ou amamentando, né? Se o paciente é criança, né, menos 7 anos de idade, se a pessoa se a dor de cabeça dele no terceiro quadrinho ali, né, descendo, a gente identifica como enxaqueca, tá? Migraine é enxaqueca em inglês, tá? Alguns locais vocês vão encontrar esse nome aí, tá? Daí vai lá para o algoritmo de enxaqueca. Se é a primeira vez ou é a pior dor de cabeça que a pessoa está sentindo, né, aquela cefaleia entrovoada que a gente viu lá, que está relacionada como é que chama? A aneurisma, tá? E também o glaucoma, a pressão intraocular muito elevada também pode dar essa dor de cabeça bem, mas bem forte, que não tem os sinais de enxaqueca. Se a cefaleia for desencadeada por esforço ou exercícios, e é de início imediato, agudo, né, também isso daí a gente manda para o médico, pode ser outro problema central.
Se o paciente tem dor de cabeça e o estado mental alterado de alguma forma, então tem convulsão, tem confusão, sonolência demais, isso aí indica que algo mais grave está acontecendo em nível de sistema nervoso central, então encaminhar o médico também. Caso não apresente nada disso que a gente falou acima, a gente vai descendo, né? O paciente tem rigidez na nuca, então sensibilidade à luz, náusea, vômitos, né? Então a rigidez na nuca é sugestivo de meningite, e essa cefaleia que ele teve ali, né, ela vai aumentando com o passar dos dias, né, ou das semanas, caso se encaminhar ao médico também, pode ser uma massa tumoral que está crescendo ali. O paciente apresenta glaucoma associado à dor ao redor dos olhos, né? Então, quando tem dor de cabeça e a visão fica embaçada, vê halo ao redor das luzes, né? Que ela, dos pontos luminosos que ela está fixando a visão. Então, isso daí é sugestivo de aumento da pressão intraocular, né? Que é característico do glaucoma. Isso daí também é interessante encaminhar ao médico. Se a cefaleia perdura por um período acima de 10 dias, também, né, encaminha para o médico, e caso não seja nenhuma dessas situações, daí a gente pode indicar aqueles MIPs, né, que a gente viu. A enxaqueca, gente, a lógica de acompanhamento também é a mesma coisa, se está grávida aumentando, se é menor de idade, se o paciente possui diagnóstico de enxaqueca já realizado por médico, se não tem, encaminhar para o médico para fazer o diagnóstico, e se ele já sabe, né, que é enxaqueca, daí a gente vai continuar, ver se essa dor de cabeça é diferente da usual, né, que ele já sentiu das enxaquecas, se for diferente, médico, porque daí não é uma enxaqueca, mesmo tendo diagnóstico. Se é a pior dor de cabeça, né, também, sinais de gravidade, encaminhar para o médico. Rigidez na nuca, daí a gente segue mais ou menos aquele raciocínio que a gente viu ali para o tratamento da cefaleia em geral. Se foi causado por alguma lesão, trauma, esforço também, se a cefaleia, se o paciente teve essa cefaleia, né, ele tem histórico de enxaqueca, mas a cefaleia que ele está tendo, né, a primeira que ele teve bem forte, após os 50 anos de idade, também caminhou ao médico, pode ser arterite. Se a enxaqueca, se é uma crise de enxaqueca que está muito, muito forte, né, que ele não consegue sair de casa e prefere ficar em casa quieto e com ânsia de vômito também procurar o médico, que daí provavelmente o tratamento não vai ser por via oral, vai ser necessário tratamento parenteral, né, vai ter que tomar injeção ou soro com medicamento ali. Se o paciente apresenta dor estomacal, né, a gente encaminha para o médico, porque daí os medicamentos anti-inflamatórios que a gente pode, que ele pode tomar, né, ele pode agredir o estômago, né, então ele pode estar com a úlcera junto também. Tá? E aí se passou por tudo isso, daí a gente pode recomendar os MIPs, então, para enxaqueca, que no caso aí é a Neosaldina, os medicamentos que tem um isometepteno, né, e a Neosaldina está nesse grupo. E aqui é a forma de selecionar, de escolher o medicamento que mais adequado para aquele paciente, tá? Então, é uma cefaleia? Não é, a gente passou por aquelas etapas acima, né? Viu que é uma cefaleia, qual o medicamento que eu vou dar? Daí, aqui, principalmente verificar se os medicamentos que nós podemos indicar para ele tem alguma contraindicação, né? Então, se ele tem intolerância a ácido acetil salicílico, é óbvio que a gente vai evitar isso aí, né? Esse medicamento. Ibuprofeno, a mesma coisa também, tá? Professor, a Gabi está tentando entrar na aula. Obrigado. Eu não vejo lá a sala. Pede para ela solicitar novamente para entrar, que eu estou Fala na sim. limite. Então, gente, esse algoritmo aí, ele é para justamente para ver as contraindicações. Ô, gente, vê se a Gabi está no link certo, viu? Que não está aparecendo nada aqui para mim. Se alguém
puder mandar o link para ela aí, as letras, né? Que até agora não teve solicitação aqui. Se ela tiver dificuldade, fala para entrar em contato. Alguém dá um toque aí para mim novamente. Deu certo, professor, ela entrou. Ah, então tá. Ela deve ter caído a conexão. Beleza, então, gente. Daí, sobre essa parte de cefaleia e enxaqueca, é isso que a gente tem que falar. Agora, vamos lá para o nosso caso, né? Deixa eu só colocar o caso aqui na tela. Moçada, vocês viram o caso aí? Então, eu vou lá para o slide que tem a pergunta aqui dela, tá? Então, no caso da Edilza, né? Ela chega ao balcão, né? Passa por tudo isso aí, ela está perguntando se o que ela tem pode ser enxaqueca. O que vocês têm a me dizer? É ou não é enxaqueca? Ou melhor, qual é a conduta de vocês frente a essa paciente? Então, professor, de primeiro momento aqui, quando você lê a primeira pergunta dela, eu chego à conclusão de perguntar para ela se ela faz uso de algum medicamento crônico, se é frequente essas dores que ela tem, ou se é só de momento, só se for uma vez que aconteceu. Uhum. Então, isso, o Éder expôs o ponto de vista dele ali, a conduta dele. Mais alguém quer acrescentar? Tem algo a dizer? Eu perguntaria também se ela tem hipertensão, né? Porque como ela estava com o coração, sentindo o coração bater mais forte com dor de cabeça, pode ser algum sintoma de hipertensão, né, professor? Bom também, Wanda e Éder. Mais alguém contribuir? Eu perguntaria para ela há quanto tempo ela sente essa dor de cabeça, se começou ontem ou já faz um tempo, se ela passou por algum momento de estresse. Acho que só isso, e tinha alguma comorbidade também, professor. Então, comorbidade, Tayana, quem mais? Se teve náusea, vômito, se a luz incomoda. Ah, então tranquilo, Luzia. Legal, gente. Então vocês acham que. Vamos lá para o slide. Deixa eu ver aqui. Então tá, ela fala que a irmã e a mãe têm enxaqueca, né? Que a dor é na região frontal e superior do crânio. Participou de um churrasco. Tá, e ela. Então, pode ser enxaqueca. Então, vocês, pelo que vocês falaram aí, vocês acham que está faltando informação, que só com isso não dá para tomar uma decisão. Acho que depende das respostas delas, né? Tipo, se ela teve enjoo e náusea e vômito, aí pode ser que seja enxaqueca, né? Aí como a mãe e a irmã tem, também pode ser que ela tenha. Ah, então tranquilo. Eu mandei só os slides iniciais para vocês. Vamos ver o próximo aqui, então. Ó. Então, esse caso, ele continua. Ela teve lá aquela histórico, né, de participar de uma festa, e daí ela tomou um amarelinho, né, aqueles flaconetes amarelinhos para o fígado, e um estomazil, né, na manhã seguinte ali do evento. Tá? O que mais que nós temos? Ah, e ela diz também
que está tomando Dorflex, comprimido desde a tarde de segunda-feira. Tá? Então, ela chega à farmácia na manhã de quarta-feira, né? Então, ela está contando tudo isso, né, que na quarta, que no último domingo ela participou de uma festa, exagerou na cerveja e na carne gordurosa. Daí ela tomou, na segunda-feira, depois de churrasco, Estomazil e um amarelinho, né, um Epocler, tipo Epocler da vida ali, tá com dor de cabeça. Daí ela tá tomando desde a tarde de segunda, então isso, ela chegou na quarta-feira, né, então ela na segunda à tarde, terça, e na quarta de manhã ela tá tomando Dorflex. E ela não diz quantos comprimidos também está tomando, né? Ah, agora diz. Então, ela ingeriu 4 comprimidos de Dorflex na segunda-feira. Na terça-feira, ingeriu 6, sendo um ao acordar, um antes do almoço, 2 próximos às 18 horas e mais 2 ao deitar. E na madrugada de quarta-feira, né, como ela não conseguiu dormir de terça para quarta, ela tomou também 2 comprimidos de Neosaldina. Pergunto para vocês, usem a internet aí para responder. O Dorflex, a dose tá normal, tá alta, ela exagerou? O que vocês acham? O que vocês acham, não? O que vocês me respondem? Vocês têm acesso à internet, aí pode buscar essas informações. O recomendado é um comprimido a cada 8 horas, né, professor? Então seria 3 ao dia de Dorflex, né? O professor pode influenciar no que ela estava sentindo o coração acelerado, o Dorflex, nessa quantidade ou não, por causa da cafeína? Ixi, eu não sei, hein? Alguém pode me ajudar aí? Será que o Dorflex pode justificar algum sintoma que ela está sentindo, além da dor de cabeça? A cafeína no Dorflex, ele é para potencializar um efeito, né? Ele não é para dar uma arritmia, né? No caso. Não, Éder, mas se a cafeína é um estimulante, né? Sim, Então, mas chega a dar tudo isso? É que eu acho que ela tomou bastante comprimido, né? Talvez seja por isso, não sei. Então tá, galera, ó, o lance é o seguinte, como farmacêuticos, a gente tem que saber responder essa dúvida, né? Vocês que estão com isso na cabeça, imaginem que ela tá... Ô, professor, Ah, ela utilizou o Dorflex e ali também, ali embaixo, está falando que ela usou a Neosaldina. Pode ter somado aí a ação dos 2 medicamentos também, né? então, galera, O professor, o Dorflex, ele tem a orfenadrina, né? E a orfenadrina, um dos efeitos colaterais dela é a cefaleia, né? Pode ter ajudado? pode ter, só que assim, a cefaleia ela já estava com ela, né? Então ela tomou imaginando que ia diminuir. Pode aumentar, né, no caso. Pode aumentar também quando a dose for excessiva, ou se a pessoa ela for sensível à orfenadrina, né? Nesse caso, não são todos, né? Um ou outro paciente pode ter um efeito que a gente chama de idiosincrásico, uma idiosincrasia, uma resposta muito intensa, né, à ação do medicamento, nesse caso, a ação, o efeito colateral. Existe essa possibilidade também. Então, ó, a gente está chegando à conclusão não, né? Nós estamos no meio da nossa discussão. Então, nós temos essa tal de orfenadrina, né? Nós temos a cafeína. Busquem aí na internet se esses sintomas são provocados por cafeína, se podem ser provocados por cafeína, por orfenadrina, e também, como lembrado ali, ela tomou a Neosaldina, que tem o isometepteno. Será que essas 3 substâncias, isometepteno, orfenadrina e cafeína, alguma delas, sabidamente, eles podem provocar isso? Agora, sim, não é para mim responder, é vocês que têm que encontrar essa resposta aí para vocês desenvolver a convicção, a certeza em responder algo para o paciente de vocês ali. Então, podem usar a internet aí e verificar se causa esses efeitos.
Professor, eu vi aqui que a orfenadrina também pode causar arritmia, que é um dos efeitos colaterais dela. E ela tá no Dorflex, né? E a Então, cafeína também, né, tem estimulante. É um estimulante central. Tem ação estimulante central. então, ó, já começa a justificar alguns esses sintomas, né? Viu, Éder? Então, a cafeína, na dose preconizada, espera-se que ele seja um coadjuvante, né? Que ele potencialize o efeito analgésico dos outros componentes. Agora, se ele tiver com uma dose um pouco acima do normal, a pessoa já pode começar a sentir os efeitos estimulantes dele, né? Então, só que assim, quanto de cafeína tem no Dorflex, né? Ela tomou 6 comprimidos em 24 horas, né? Então, em 24 horas, quantos miligramas de cafeína ela ingeriu? Será que é uma dose excessiva? Será que é uma dose normal? Tem 50 miligramas, prof, de cafeína no Dorflex? Alguém pode responder? 50? Quem abriu a bula do Sim. Dorflex? Opa, 50 por comprimido. Então ela tomou 300 miligramas de cafeína, né? Agora sim, busquem de forma rápida se essa dose de cafeína justifica também esses sintomas. Essa taquicardia, né, que é o foco agora da nossa investigação. O prof, Hum. tem um site aqui, União Europeia, fala que a dose entre 75 e 300 miligramas de cafeína ao dia pode causar algumas... como é que tá falando aqui? É um site em inglês. Tá falando que pode causar algumas desses sintomas que ela tá sentindo, que não é recomendado. Então, ó, galera, a gente já tem uma alta possibilidade de que esses efeitos, dessas queixas que ela tem, tirando a dor de cabeça, né, que é o problema que ela quer resolver, pode ser decorrente, então, dessa alta concentração de cafeína, né, dessa alta dose de cafeína que ela ingeriu no dia anterior, na terça-feira, 300 miligramas, e também a orfenadrina, né, ela pode provocar essa arritmia também, tá? Então, ela provavelmente está com a dose de medicamento acima do recomendado. Por que eu coloquei isso daqui? Tá? Então, quem está em farmácia já deve ter visto isso, né? Quem já tem um pouquinho já tem experiência no balcão, e às vezes até em casa, até a gente também já fez, você tomar um medicamento e esperar que ele resolva o problema, né? Então, é para eu tomar o Dorflex de 8 em 8 horas para dor de cabeça. Tomei o primeiro, né? Resolveu um pouquinho só, mas a dor de cabeça voltou. O que eu faço? De 8 em 8 horas. Não, passou 4 horas depois do primeiro, eu vou tomar outro, porque não está resolvendo, né? Daí tomo a segunda dose num tempo precoce. Não fez efeito. O que a pessoa faz? Ela vai tomando, aumentando a dose, né? Então, ela sai da dose eficaz e ela entra na dose tóxica do medicamento. Daí começa a manifestar os efeitos colaterais de uma dosagem excessiva, tá? Então, isso daí é muito, muito comum. Quando isso acontece, duas coisas, né, pode estar acontecendo. Primeiro, o diagnóstico não está adequado, ou seja, eu estou tomando medicamento, ou não, né, orientação do médico, para um problema que não é para aquele problema que eu estou tendo, né? Então, essa é a primeira possibilidade, ou seja, o diagnóstico, o que eu acho que eu tenho, o medicamento não é para aquilo. Eu posso tomar o medicamento tanto que for, que não vai resolver o problema. E a segunda coisa é que o problema, às vezes o medicamento é indicado para aquilo, mas a gravidade, a intensidade do problema é bem maior do que aquela dose do que a dose do medicamento.
Ou seja, o medicamento não tem potência suficiente para resolver aquele problema, para aliviar os sintomas ou resolver o problema propriamente dito. Tá? Aí, nesse caso, o medicamento tem que ser substituído, né? Tem que tomar um medicamento mais potente, sabe? Indicado para aquele problema. Ou seja, o problema é maior do que a força do medicamento. Então, tem essas duas possibilidades. Então, no caso dela aí, tomou 6 comprimidos no dia, possivelmente aconteceu isso. Né? Vocês viram que ela começou tomando um, né, comprimido, depois no final do dia ela tomou 2 e 2. Né? Então ela exagerou na dose, porque não está fazendo efeito, eu vou tomar mais e mais. Daí atinge a dose tóxica. Isso aí acontece muito em farmácia. Tá? E nós, quando a gente está no balcão, é interessante, como sendo profissional do medicamento, é interessante nós investigarmos os efeitos colaterais dos medicamentos. Tá? Isso daí cabe ao farmacêutico fazer. Então, sempre foquem, né, na doença em si, né, no problema, mas como estamos num país em que a automedicação é uma rotina, verifiquem também se não tem medicamentos envolvidos. Na farmácia, principalmente pessoas depois dos 40, 50 anos, que começam a tomar uma grande quantidade de medicamento, uma boa parte das queixas que ele tem não é da doença que ele tem, mas sim efeitos colaterais dos medicamentos. Daí a gente tem que orientar a pessoa, né, nesse procedimento mais adequado para estar tomando. Tá? Então, a discussão, galera, gostei, tá? É por aí, né? A gente tem que ir lá na bula do medicamento, verificar se justifica aquilo. Se vocês têm a farmacologia, né, na cabeça, recente, assim, já dá para a gente começar a fazer uns links. O Dorflex, né? Cafeína estimulante. Então, se é estimulante, pode provocar uma taquicardia, né? A orfenadrina também, né? Ela é um antagonista colinérgico, né? Então ela diminui a ação parasimpática lá no coração, que faz ele bater mais lento. E se eu não tenho freio parasimpático no coração, a parte simpática, né, vai predominar, daí vai dar taquicardia, sabe? Então, quando vocês começam a analisar essas características gerais de um grupo farmacológico, você não precisa saber de início, ali no balcão, a substância, ler a bula lá. Vocês veem, isso aqui é estimulante, então estimulante pode provocar isso. Então, essa é a linha que eu vou seguir para tentar entender o que a pessoa está sentindo. Né? Daí eu verifico lá, né, se é cafeína, realmente, ela é estimulante e provoca, como vocês fizeram agora. Né? A gente, com o tempo, isso se torna, quanto mais vocês fizerem no balcão da farmácia, mais informações prontas na memória, na cabeça ali, vocês vão ter para resolver o problema da pessoa. E caso contrário, a gente vai ter que dar uma pesquisadinha, dar uma fugidinha no balcão, vai lá atrás, dá uma consultada na tela do computador, né, que às vezes a tela fica voltada para você e as costas da tela ficam com o paciente. Então, enquanto vocês estão conversando com o paciente, vocês vão fazendo essas investigações aí, né, e vão tendo uma luz a respeito da solução, né, do problema do paciente. Tá? Então, o objetivo desse caso é a gente discutir, treinar isso daí. Tá? E legal, vocês estão indo no caminho. Vamos continuar o nosso caso aqui, que ele não termina por aqui. Ô, professor, só que você falou que era para enviar aquela atividade, eu enviei já no e-mail, mas não tá certo. Daí eu enviei errado, porque eu coloquei que podia ser enxaqueca, só com aquelas informações que você passou, né? Aham. Mas daí o que eu faço agora? Peraí, quem falou? A Wanda, né? Wanda, o objetivo, como é que eu vou te dizer? Não é você acertar, tá? Agora, nesse primeiro momento. O objetivo é discutir, sabe? É aprender, é verificar, adquirir no decorrer do estágio a segurança do que a gente vai falar. Tá? Então, não se preocupe com isso, que eu não vou avaliar isso. Né? Vou ver a sua argumentação que você usou. E mesmo porque esse caso que eu passei para vocês só foi uma cutucadinha, que foi o começo dele. Agora que você está tendo mais informações a respeito. Tá? Então, a atividade não era para concluir a coisa, né? Era para a gente discutir aqui. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai aumentando. Não se preocupe com isso, que eu já considerei, né, que o caso é incompleto, né? Era só
para estimular vocês, orientar vocês no estudo. Tranquilo, Wanda? Beleza, então, professor. Tá? Porque, galera, hoje vocês têm todas as informações disponíveis num clique, tá? Então, informação, a gente está afogado, está morrendo no mar de informação. O aprender, né, o se capacitar, hoje, é a gente aprender a lidar com essas informações. É bem mais importante do que a informação, porque a informação está escrita em algum lugar. Agora, vocês têm que aprender a trabalhar, buscar isso daí de forma rápida e trabalhar isso daí para ter uma resposta segura, né, principalmente no que tange a saúde das pessoas. Por isso a nossa discussão. Então, treinem agora que essa abordagem, esse tipo de discussão que a gente está tendo, vocês vão aplicar para qualquer outro problema. Tá? Não é só para enxaqueca, não. O que nós estamos desenvolvendo bastante aqui, é claro, é o conteúdo, mas é a forma de vocês raciocinarem clinicamente, farmaceuticamente. Esse daí que é o objetivo do estágio. Ó, continuando aqui, né? Então, apesar de todos os medicamentos, a dor aumentou. Olha só, né? Que sacanagem. Vamos ver mais aqui. Ela diz que esteve gripada desde o início da semana passada, né? Desde de antes do churrasco, né? E procurou a UBS. O médico receitou dipirona 500 miligramas de 6 em 6 horas e Decongex Plus, uma cápsula a cada 8 horas. Então, ela tomou isso daí. O que é esse Decongex Plus, hein? Alguém pode responder? É o antigripal? A Juliana já falou para vocês sobre o respiratório, sobre o É um descongestionante nasal? Descongestionante nasal. Tá? Essa parte do respiratório vocês já viram para a Juliana, né? Só confirmando. Já, professor, já vimos. Já tosse, gripe, resfriado, né? Sim. Tá. Então, descongestionante nasal. Ela tomou isso daí. Então, ela estava com sintoma de gripe. Galera, o que pode ser? Bem atual. Covid. Pela suspeita de Covid, o médico solicitou o exame. Vamos ver aqui o que deu o exame. Só que ela mostrou o laudo e resultado negativo, tanto para IgG quanto IgM e também para os antígenos virais. Era Covid? Não. Não era Covid. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Então, beleza. Se fosse Covid, o que era para dar positivo aqui? O IgG. O IgG, o que mais? Mais alguma coisa? Os antígenos. Os antígenos virais. O que mais? Os anticorpos. Os anticorpos. Imunoglobulina do tipo G e imunoglobulina do tipo M, né? Por que pede esses dois tipos de anticorpos, IgG e IgM? Ó, acho que eu não tenho aqui uma... Só um minuto. Lá da imunologia, tá? Na básica e da clínica também, quando a gente tiver a resposta imune. Ó, num primeiro momento, eu entrei em contato a primeira vez com um determinado antígeno, de qualquer natureza, tá? No caso aqui do antígeno viral, de um vírus. O que acontece? No começo que eu entro em contato, esse vírus tem que encontrar o local que ele se liga especificamente a ele, né? No caso do Covid, a árvore respiratória ali, né? Então, se tiver os receptores adequados para interagir com as proteínas na superfície do vírus, ele vai se ligar, daí ele vai entrar na célula. Aí vai obrigar a célula, replicação viral, né? Vai obrigar a célula a produzir as proteínas virais, que vão acumular no interior da célula.
a princípio em poucas células. Depois montam-se várias partículas virais, que estão repletas na célula, a célula é destruída pela própria quantidade exagerada de vírus que tem ali dentro, esses vírus se rompem e infectam. Onde entrou um vírus, uma célula contaminada vai infectar mais um monte que está ali perto. Então, nessa fase inicial, nós não temos sintomas, porque a quantidade de vírus ainda é muito pequena para ter uma resposta imunológica que provoque sinais e sintomas. Tá? Só que eu estou tendo antígenos virais, né, que pode cair no sangue e aparecer no sangue. Então, no começo, né, eu tenho o início da infecção, mas não tenho sintomas. Daí aparecem os antígenos no sangue. Daí coincide com o surgimento dos sintomas. Tá? Então, se eu fizer um exame no comecinho dos sintomas, né, no caso da Edilza, né, ela teve o quadro gripal e no outro dia ela já foi, né, então se ela fizer o exame ali, provavelmente vai dar negativo, mas passou 3, 4 dias, já tem antígeno viral circulante. Então, se o exame que é feito, ele pesquisa antígenos virais, ele daria positivo. Tá? Nessa primeira fase, só os antígenos. Por quê? Porque não teve tempo ainda do organismo produzir anticorpos. Tá? Mas à medida que o vírus vai sendo exposto, vai sendo mostrado para o sistema imune, com todo aquele negócio de apresentação de antígeno, célula de apresentação de antígeno, ativação, até a diferenciação em plasmócitos e os linfócitos citotóxicos específicos, né, isso aí leva um tempo. Tá? Num primeiro momento, o corpo começa a produzir anticorpos do tipo IgM. Isso vale para qualquer infecção viral, qualquer infecção bacteriana. Tá? Então, esse IgM, né, uma semana, eles já são presentes no sangue. Daí, esse IgM, ele se liga para os antígenos e vai empurrando os antígenos, né, mantendo os antígenos confinados dentro das células ali. Aí, depois de um determinado período, eu já não detecto, mesmo tendo sintomas, eu não detecto antígeno. Tá? Eu vou detectar IgM. Então, se eu encontro antígeno, se eu encontro IgM, qualquer um desses dois, eu estou na fase inicial da doença. Depois, os antígenos, a infecção é debelada, né, 1 semana, 2 semanas, já eliminou o vírus do corpo, os anticorpos do tipo IgM são substituídos pelo do tipo IgG. Tá? E daí eu vou detectar IgG no sangue. Diz que eu tive a doença, né, anteriormente. Se eu não tenho IgM, diz que se eu tenho só IgG, já faz um bom tempinho que eu já eliminei o vírus e a infecção já está mais no passado. Se eu encontro só IgG. Se eu encontro IgM ou antígenos virais, indica que eu estou na fase inicial da doença. Tá? Então, os testes funcionam mais ou menos sorológicos. Os testes sorológicos funcionam dentro dessa lógica. Tá? E se é para vírus, tem a pesquisa dos ácidos nucleicos deles, DNA ou RNA, dependendo do tipo de vírus, que daí é bem mais sensível. 1, 2 dias depois do início da infecção, já posso detectar isso no sangue. Tá? Mas não foi o caso da Edilza aqui. Tá? Então, o COVID, agora a gente pode categoricamente dizer que ela não teve COVID, foi um quadro viral, né? Foi um quadro gripal mesmo que ela teve. Tá? E o médico deu tanto o descongestionante nasal quanto a dipirona. Só isso, né? Isso. Continuando aqui. Ela melhorou da gripe, né, na quinta-feira, mas permaneceu a congestão nasal. Então, ela tomou isso, né, e daí na quinta-feira da semana passada, né, ela está vindo na quarta, mas no começo da semana até a quinta-feira, ela já melhorou bastante da gripe e ficou só com o nariz entupido, como diz o pessoal. Né? E aqui, ó, ela diz, a dor de cabeça aumenta quando ela mexe a cabeça, principalmente quando o movimento é para frente e para baixo. Esse daqui já é um dado bem importante, gente. Agora nós temos outras possibilidades diagnósticas aí para a causa, para a etiologia da cefaleia da Edilza. Alguém pode dizer aí o que pode ser? Tem mais um monte de coisa que se abre com esses outros sintomas. Labirintite, será? Também. Labirintite, sinusite. Mais alguma coisa?
Então, dentro dessas duas linhas, ela com histórico de gripe e congestão nasal, puxa mais para sinusite ou para labirintite? Eu acho que puxa mais para sinusite, prof. É verdade. Sinusite, né? Então, ó, a sinusite, ela é uma infecção bacteriana dos ossos esponjosos, né, da face, tá? Dessas cavidades, né, nos ossos esponjosos que a gente chama de sinos, tá? Então, quando os descongestionantes nasais, que todo mundo usa para gripe, usa até os descongestionantes tópicos, né, além dos sistêmicos, isso daí, ele alivia o sintoma, mas ele é um veneno para quem tem propensão à sinusite, porque ele não deixa drenar, ele não deixa limpar esse local e aumenta muito a propensão à infecção desses ossos, a sinusite. Daí a infecção está dentro agora do osso, né, naquele lugar esponjoso ali, naqueles ossos esponjosos, principalmente na parte superior aqui do crânio, no arco do vômer, na maxilar, desculpa. Então, começa a ter essa infecção, começa a ter resposta inflamatória, inflamação tem inchaço, mas como é que um osso vai inchar? Um osso não incha, a pressão de líquido ali começa a aumentar bastante, e dá essa terrível dor de cabeça, e ela vai aumentando gradativamente. Então, quem tem sinusite lá na farmácia, a gente suspeita de sinusite, pergunta para ela, você abaixa a cabeça e levanta rápido, a dor de cabeça aumenta mais? A dor é mais na frente, né? É nos ossos, e vocês pegam e dão uma leve apertada nos ossos da testa aqui, ao redor, no arco do vômer aqui ao redor dos olhos, dão uma apertada. Quem tem sinusite, quando aperta esses ossos, dói um pouco mais, né? Então ajuda bastante a gente dar mais foco, né, aumentar a hipótese de ser sinusite quando tem isso daí, né? E ela tem bem esses sintomas aí. Aí, ó, a dor também aumenta quando a testa é pressionada, né? Isso que eu falei para vocês. Daí que só coloquei as ilustrações desses ossos esponjosos dessa região, tá? Que quando tem essa infecção, né, vai dar essa sintomatologia. No entanto, gente, o tratamento para isso é antibiótico, tá? Envolve antibiótico para limpar, para eliminar essa infecção e limpar, né, esse líquido que se acumula nessas regiões. E aqui, ó, ela relata ter rinite alérgica. Então, a rinite alérgica, o nariz está constantemente trancado, a pessoa usa bastante descongestionante, né, às vezes até demais, né, e daí propicia ainda mais, é um fator de risco para ter sinusite. Tá? O diagnóstico de sinusite, o médico pode assumir pelos sinais e sintomas, né, fazer o diagnóstico clínico, né, que é altamente sugestivo e já dá uma medicação, né, ou então o diagnóstico definitivo vai para o raio-x da face, né, daí vai ver a congestão de líquidos nessa região, a inflamação nessa região. Tá, e no caso dela, o que vocês fariam? Qual é o medicamento recomendar ou qual a sua conduta? O que se faz no caso dela, para fechar esse caso clínico? Não dá para indicar um anti-inflamatório para ajudar na dor? Até ela ir consultar? Pode, é uma possibilidade, né, minimiza bem a dor, tenta pelo menos aliviar a dor, né? E você falou, né, até ela ir consultar, indicar ir ao médico, tá? Porque o tratamento é anti-inflamatório. Se vocês observarem o caso como um todo, a dor, ela começou e foi aumentando cada vez mais, né? O Dorflex lá aumentou a dose porque a dor estava aumentando e não estava resolvendo. Se a gente indica um anti-inflamatório, no começo ele pode até fazer efeito, mas depois a gente vai cair lá no caso do Dorflex, né? A dose vai ter que ser aumentada, chegando a podendo exceder a dose tóxica do medicamento, tá? Então nesse caso aqui é médico. Tá? Um segundo medicamento que ajuda, que pode resolver, né, pode aliviar
e até resolver o caso, é acetilcisteína, tá? Uma substância mucolítica, que também é visto, né, que a Juliana deve ter falado para vocês no tratamento da tosse. Ela ajuda a fluidificar, a derreter, a dissolver o catarro. E essa infecção nos sinos, ela é caracterizada também por um líquido bem pegajoso, tá? E quando toma acetilcisteína, existe uma tendência desse líquido ser drenado, ser eliminado com mais frequência, tá? E associado a isso também tem um remédio que a gente encontra em todas as torneiras, tá? Que é a água. A água ajuda muito também, tá? A água é muito bom para dor de cabeça, é muito bom para evitar infecção urinária, é muito bom para recuperar mais rápido da gripe, justamente pelo fato de fluidificar, de deixar as secreções mais fluídas e eliminar o que está provocando isso com mais facilidade. É claro que se o problema tiver muito avançado, só isso não vai fazer efeito. Daí, sim, né, o antibiótico vai ser a única alternativa para resolver o problema da paciente. Tranquilo? Rinite alérgica eu não vou falar, tá? Que vocês já viram. Galera, algum comentário? Ô, prof, a gente nunca deve, igual, né, o do slide anterior, quando o paciente pergunta se pode ser ele mesmo se autoafirmando quando tem algum problema, a gente nunca deve falar, né? Sempre orientar para o médico. Nunca deve dar opinião. Olha, o que se costuma dizer, assim, se fala que existe alta possibilidade de ser, né? Se fala, pode ser isso, mas tem várias outras situações que pode ser também. Daí, não é interessante a gente falar tudo isso, porque nós não sabemos a resposta do paciente, sabe? E nem nós temos certeza. Então, precisa ter um alto grau de certeza para tratar. Que nem no exemplo da enxaqueca. Tem a aura, tem tudo ali, né? Então, chegou no balcão da farmácia, está bem característico isso ser enxaqueca, né? Então, se eu tenho um medicamento MIP, isento de prescrição, que eu posso indicar para ele, eu já posso, como eu tenho um alto grau de certeza, falar, isso aí tem tudo a ver com enxaqueca, então toma esse medicamento, né? Agora, num caso desse daqui, exige o diagnóstico médico, né? Porque o diagnóstico definitivo ele é feito com o exame de imagem, com raio-x. Tá? Então, daí a gente encaminha para o médico e fala para ele procurar o médico. E essa questão de falar é uma faca de dois gumes, porque pode ser e pode não ser também. Né? E se não for, a gente se queima, né, no que se refere à confiança que a gente tem com a pessoa. E outra coisa também é que nós podemos gerar uma expectativa, né, muito grande na pessoa, né, ou a gente pode gerar como é que eu vou dizer, um efeito muito negativo, psicologicamente falando, né, para a pessoa quando a gente afirma que é uma determinada doença, tá? Mesmo porque a gente não tem certeza. Então é sempre bom evitar, né? Só fala para a pessoa, ó, pode ser várias coisas, dentre as quais isso daqui, né, e procura um médico, tá? Porque muitas vezes, se a gente domina bem o diagnóstico, gosta de ficar lendo sobre doença, você começa a falar para a pessoa, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, a pessoa daí vai se automedicar para cada uma daquelas situações que você falou, né? Ó, hoje eu tomei esse medicamento, não está fazendo efeito, então não é, eu vou tomar esse outro, né? Daí ela toma uma infinidade, a gente estimula a automedicação nesse caso, né? Então, por isso que você falar para o paciente que é ou que não é uma faca de dois gumes, e tem que ser feito com muita cautela, quando você tiver muita certeza, e para essas situações que não são muito graves, tá? Senão, não tenta inventar, encaminhe para o médico, e falar o mínimo possível também, né? Só quando tiver muita certeza para estar afirmando. Professor, mas se for o contrário, o paciente chega lá e relata esses sintomas e fala que ele já tem sinusite recorrente, tudo, aí ele pede esse remédio, eu posso dispensar ou não? Então, em alguns casos, né, se tratando de sinusite, né, a acetilcisteína 600 mg, ela é isenta de prescrição. Daí você pode indicar sim.
Mesmo porque hoje as pessoas com sintoma gripal, elas estão fugindo de assistência médica com medo de Covid, né? E é claro, muitas vezes não é Covid mesmo, então você pode indicar esses medicamentos isentos de prescrição, e toda vez que a gente indica um medicamento isento de prescrição, tem que ficar claro para a pessoa, ó, com 2, 3 dias já é para melhorar isso daqui. Se não melhorar, procure o médico, né? Porque o remédio não está fazendo o efeito adequado. E então daí a pessoa na hora, ou ela não compra o medicamento, fala, então eu vou ao médico, ou o que a gente observa é ela comprar o medicamento e falar, eu vou tomar, né? E se não resolver, eu procuro o médico. Então você pode falar isso aí. Tem casos que nem as dores de cabeça. Se você vê que é aquela coisa bem grave, que está evoluindo muito rapidamente, manda para o médico, né? Não perde tempo tentando indicar o medicamento, que a gente ganha com a venda do medicamento, né? Mas a gente ganha mais se a gente tiver a confiança da pessoa. Então a gente fica receoso, né? Fica com pena de não indicar o medicamento para uma situação grave. Mas isso daí é um limite que tem que ser bem estabelecido, porque é muita responsabilidade da gente. Então, no caso dessa rinite alérgica, da sinusite, né, então você pode fazer isso. Antibiótico a gente não pode, né, nem deve estar vendendo sem receita, porque tem que ter um diagnóstico mais certeiro daí para estar prescrevendo mesmo. Tá? Então, a gente tem limites a seguir no que se refere ao diagnóstico, à gravidade do problema, né? Tanto que no slide de cefaleia a gente colocou os sinais de alerta. Se o paciente tiver aqueles sinais, manda para o médico. E voltando aqui para a sinusite, a gente tem e para as outras situações, a gente tem limites também no que se refere aos medicamentos, né? E a pessoa, no final, é que decide o que ela vai fazer para ela. A gente orienta o máximo possível para ter uma conduta, para a pessoa tomar as decisões mais racionais possíveis, porque a maioria das pessoas não entende muito em medicamento. Então, a gente orienta ela, mas a decisão final ali é ela que toma, né? E só se tiver muito prejuízo para ela ficar protelando, né? Retardando procurar um médico, que a gente tem que dar uma cutucada nela ali, colocar um medinho, como a gente fala, para ela resolver isso logo. Tá? Então, é sempre questão de estabelecer os limites. Tá claro essa conduta? Pode sim, professor. Galera, mais alguma dúvida? Extrapolamos um pouquinho o tempo aí, tá? Mas foi muito bom, gostei. Nos próximos, a gente vai colocar caso, discussão, gente, pode se soltar, viu? Vamos buscando. Eu não estou aqui para cobrar de vocês, que vocês saibam tudo, mas ao final do estágio a gente tem que ter aprendido a dominar esse raciocínio aí. Se vocês fizerem isso, já está muito bom para vocês, tá? Porque informação a gente busca em outros lugares e vocês já tiveram nas disciplinas teóricas, né? Tranquilo, gente? Então, se não tem alguma dúvida, eu vou colocar boa noite aqui. Vocês, por favor, me respondam. O professor, é para mandar a atividade? Isso. Façam, né? Agora, quem já enviou não precisa mandar não, viu, Wanda? Até pelo fato de não estar o diagnóstico adequado, mas é porque o quadro ainda não estava concluído. Mas todo mundo aí faz um resumo, não precisa escrever muito, não, tá? Só resume tudo isso que a gente diz e põe na atividade e manda daí para o e-mail, então. Obrigado, gente. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.